Olá, bom dia. Ainda são 11h06 da manhã, ainda é bom dia. Passando por aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho de Deus para vocês. Estamos vivendo um período e um momento que as pessoas, aliás, as pessoas não, né? Muitas pessoas estão tão desacreditadas da obra do Senhor, da palavra de Deus, daqueles que se dizem ser servos do Senhor. Mas por que será que todo esse descrédito vem acontecendo? Sabemos que muitas pessoas têm feito coisas que entristecem o coração de Deus, que é abominável aos olhos do Senhor, que eles já estão tão acostumados a fazer algumas coisas que eles nem sentem que fazem, que machucam, que pregam, o que não vivem e espalham isso pelas pessoas. E com isso, o que acontece? As pessoas que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus, que ainda não conheceram Jesus de verdade, que não tiveram um verdadeiro encontro com o Pai, porque muitas pessoas dizem assim: eu já aceitei Jesus, Jesus mora no meu coração, mas será que você realmente teve um encontro real com Jesus? Porque quando nós temos encontros reais com Deus, acontece o que acontecer nas nossas vidas, a gente nunca deixa de glorificar, a gente nunca deixa de exaltar, a gente nunca deixa de estar na presença dEle. Eu estive durante muitos anos, aconteceu algo na minha vida que eu me abati muito, eu me afastei do Senhor, mas será que eu tinha tido um real encontro com Deus naquela época? Será que eu realmente conhecia Jesus de verdade naquela época? Eu creio que não, porque se eu conhecesse de verdade o Senhor, eu não teria me afastado do Senhor. Poderia acontecer qualquer coisa, mas jamais largar a presença de meu Deus. Será que eu... Então hoje eu digo para vocês que como eu queria ter tido lá atrás o entendimento e a sabedoria que eu tenho hoje. Só que se eu também não tivesse me afastado, se eu não tivesse passado um período de tempo lá fora, vivido tantas coisas, também eu não teria a experiência que hoje eu tenho para poder dizer como faz falta estar na presença de Deus. Cerveja não me faz mais falta, cigarro não me faz mais falta, balada não me faz mais falta, porque o Senhor preenche tudo isso. Se eu não tivesse sido preenchida pelo Espírito Santo, logicamente que eu ia ver uma balada e eu ia doida de estar no meio dela. Eu ia ver a cerveja e ia ficar babando, porque, gente, quando tava calor eu não poderia ver um copo de cerveja que eu ficava louca. Aliás, eu alucinava já vendo um copo de cerveja na minha frente. Mas quando nós temos encontro com Deus real e conhecemos Ele, Ele preenche todo esse vazio do nosso coração. E a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Ah, se você não se converter, você vai para o inferno. Ah, se você não vier para Jesus, você vai padecer. Não é nada disso. Não é nada disso. Ninguém converte ninguém. Ninguém muda ninguém. Missionário, pastor, ninguém. Irmão, ninguém muda ninguém. Quem transforma as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Quando a semente é plantada e o nosso coração tem uma terra fértil, o Espírito Santo planta a sementinha aqui dentro da gente. E mesmo que a gente não venha naquele momento para a presença do Pai, né? A semente vai germinar e você vai sentir desejo de estar na presença do Senhor. Você vai sentir desejo de estar louvando, glorificando, exaltando, e automaticamente o desejo de tudo que não agrada o Senhor na tua vida vai passar. E você vai deixar de fazer todas as práticas que o Senhor não gosta, que Ele abomina, tá entendendo? E Ele trabalhando dentro do meu coração e do seu coração, nós abandonamos tudo que não agrada o Senhor. E uma outra coisa que tem acontecido é que as pessoas não amam mais. Ah, no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. É bíblico desde quando começou a Bíblia. Caim matou Abel por inveja. Só que a Bíblia, ela tá ali pra gente ler, reler e absorver o que ela fala pra gente. Se Caim matou Abel, por que eu vou matar o meu irmão? Porque se os irmãos de José jogaram ele dentro de um poço para morrer e depois venderam ele, se arrependeram, não quiseram deixar ele morrer, venderam ele, por que eu vou jogar o meu irmão no poço? Se eu cuido de ovelhas, por que eu vou maltratar as minhas ovelhas? Por que eu vou falar coisas que vão magoar as minhas ovelhas? Não, eu vou orar, eu vou buscar a Deus por discernimento, por mansidão, para que Deus venha trabalhar no seio da igreja.
E eu digo para vocês que eu admiro muito, muito a muitos pastores e pastoras que têm a direção do Senhor sobre a vida deles, que lutam por uma igreja, que não abre mão das suas ovelhas por nada, que, se preciso for, dão a vida por elas, entendeu? Só que nós estamos vivendo em um momento em que muitas vezes a cadeira fala mais alto. Em geral, irmãos, em geral. É de todas as formas, e isso faz com que as pessoas que estão fora da igreja não queiram se achegar, não queiram estar conosco. A palavra do Senhor em Salmo 133 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por que essa palavra diz isso? Porque nós temos que ser testemunhos. As nossas atitudes têm que falar por nós. Aonde nós chegarmos, o Espírito Santo de Deus tem que fluir na nossa vida e chegar antes da gente. Aonde a gente está tem que haver paz. E hoje em dia eu digo para vocês que a paz que deveria sair de mim e de você, porque tudo que eu tô falando aqui primeiro bate em mim, para depois chegar em qualquer outra pessoa. A palavra do Senhor nos diz que ela é uma espada de 2 gumes. Antes dela chegar aí, ela vem aqui. Antes de eu apontar para você e te julgar, tem 3 dedos apontados para mim e um apontado para o céu. Então a gente tem que ter discernimento do que a gente faz, vigilância do que a gente faz, antes de julgar qualquer irmão, sendo que a gente não temos o direito de julgar ninguém. E o que eu quero dizer para vocês é que a paz tem que sair de nós. A paz do Espírito Santo tem que estar sobre as nossas vidas. Nós temos que convidar todos os dias de manhã que o Espírito Santo venha fluir sobre nós e que nós venhamos fazer tudo na direção dele, tudo da vontade do Pai, não na nossa vontade. Muitas vezes nós deixamos a ira, a mágoa, o ressentimento. Como é que eu vou dizer? Eu não quero que fulano faça aquilo porque eu faço melhor. Gente, não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos que trabalhar juntos. Uma andorinha só não faz verão. Eu amo trabalhar em equipe. Eu sempre peço opinião de tudo para todos. Nós temos que ser assim. Eu não sou melhor do que ninguém, entendam. Eu estou dizendo para vocês que a união faz a força. Se o boi soubesse que ele pode arrebentar uma cerca com a força dele, ele não ficaria preso. Imagine a igreja unida de mãos dadas, como ela pode salvar e libertar muitas pessoas com amor e não na porrada. É tempo de rever os nossos conceitos. É tempo de colocar a mão na consciência, parar de brigar em internet, parar de discutir em internet, jogar diretas em internet, posts de indireta para ferir o irmão A, para ferir o irmão B. Eu quero te dizer que lá no céu não é um condomínio cheio de plaquinhas de divisões. É bloco A, bloco B, bloco C. Não existe isso. Não existe. Eu não sou obrigada a conviver com fulano A porque fulano A me fez isso. Você é obrigada a conviver. Desculpa te dizer isso, mas você é obrigado a conviver porque você é obrigado a amá-lo. Você tem que aprender a amá-lo. Jesus esteve com Judas até o último momento. Jesus sabia que Judas o traía. Jesus sabia que Judas roubava. Jesus sabia que Judas mentia. Jesus sabia que Judas ia trair. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus serviu Judas. Jesus fez tudo por Judas. E no último momento ainda, Jesus virou para ele e falou: o que tu tens comigo, amigo? Vais então e faz o que tem que ser feito. Ele conviveu até o último momento. Ele conviveu até o último momento com Judas. Ele não recuou, porque ele sabia que se ele recuasse, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos o direito de estarmos perto dele e de ser salvos pela graça do Senhor. Então repense tudo que você tem feito, repense tudo que você tem falado. A forma que a gente fala as coisas às vezes magoa, a forma que a gente coloca as coisas fere. E muitas vezes a gente fere alguém e nem nota que feriu. Por quê? Porque o velho homem ainda está aqui dentro. Jesus ainda não fez totalmente transformação porque eu e você não deixamos. Então é tempo de revermos isso. Muitas vezes é hora de calar. De repente o seu irmão está nervoso, passou por um momento de muita tribulação, te falou algo que te feriu. Não retruque naquele momento. Depois converse com ele: irmão, você fez isso e isso, me magoou, me feriu. E se ele vier contra você, peça perdão a ele.
E se ele vier contra você, peça perdão a ele. Mas eu não fiz nada com ele, irmã. Não tem problema. A Bíblia também nos diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Você imagina que quantidade de perdões são esses? Irmãos, o que mais interessa não é o que nós estamos passando aqui. É que Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue de Cristo. E se agora está difícil, imagina daqui mais um pouquinho. A Bíblia está se cumprindo, as guerras já estão acontecendo. Preste atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos. Veja as notícias. Trump está fazendo coisas assim, inacreditáveis. Se prepare, igreja. Jesus está nas portas. Nós não somos melhores do que ninguém. E se você ouvir todos esses stories aqui, repense as suas atitudes. Ame a Jesus acima de todas as coisas e ame o seu próximo. E ame a ti mesmo. E deixe Jesus entrar no seu coração e fazer morada. Que a paz do Senhor reine sobre você. Fique na paz. Amém.